Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Christian e na aula de hoje estaremos aprendendo sobre os verbos. E o que são verbos? Verbos são usados para indicar uma ação dentro de uma frase e eles podem aparecer de duas formas, sendo eles irregulares ou regulares. Dentre essas duas formas, que é regular e irregular, ele pode aparecer no tempo presente, passado e futuro. Dentre esses três tempos, ele pode vir na afirmativa, negativa e interrogativa. Possui-se uma regrinha para conjugar esses verbos que ela é diferente no presente, passado e futuro. No presente, ele aparece de três formas, acrescentando partículas dentro do verbo. No presente, nós acrescentamos s, es e es, seja ele o verbo regular ou irregular. Então, dependendo de como termina o verbo, eu irei acrescentar s, es ou ies. E qual é a regrinha para regular e irregular, sejam elas na afirmativa, negativa ou interrogativa? No caso, estamos falando do presente, certo? Na afirmativa, ela não recebe nenhum auxiliar, então é a frase com o verbo acrescentando ss ou ies, de acordo com o final dele. Na negativa, ele recebe o verbo auxiliar do. Como na negativa se usa a partícula not para dizer que é negativa, com o acrescentamento do auxiliar, o not vai vir depois dele, certo? Então vai vir o do not antes do verbo principal, certo? Para dizer que aquele verbo está na negativa, que aquela ação não ocorreu, certo? Seja ele regular ou irregular, certo? Na interrogativa, como recebe o auxiliar, sabemos da regrinha do verbo to be quando ganha o auxiliar na interrogativa ou na negativa, tem uma inversão na interrogativa, a única inversão vai ocorrer com o verbo auxiliar e não com o verbo principal, certo? Se eu tenho um verbo e eu quero dizer que eu estou fazendo uma pergunta sobre essa ação, eu vou acrescentar o auxiliar do, vou colocar ele no início da frase, vou utilizar do pronome pessoal e dizer o verbo, a ação que eu quero fazer essa pergunta, certo? Então, a regrinha base de como conjugar os verbos no presente é essa. Então, a afirmativa não recebe nada, só o S, S, S no final, de acordo com o verbo. Negativa, o auxiliar do mais o not antes do verbo principal. E na interrogativa, a inversão do verbo auxiliar com o pronome pessoal ou o nome se tiver, e depois vem o verbo principal. Temos três exemplos aí, na afirmativa, negativa e interrogativa. É a mesma frase, certo? Porém, das três formas, na afirmativa, negativa e interrogativa. Pois pode aparecer dessa forma. No presente, pode aparecer na afirmativa, negativa e interrogativa, assim como no passado e no futuro, certo? E o exemplo é he plays football. Ele joga futebol. Então, he, o verbo é o play e ele recebe o s. E o resto da frase, o complemento da frase. Na negativa, recebe o auxiliar do, porém está na terceira pessoa do singular. Essa regrinha eu vou dizer depois dos exemplos. Recebe es, a partícula de negação e o complemento da frase com o verbo principal e o complemento. He does not play football. Ele não joga futebol. Na interrogativa eu tenho a inversão do verbo auxiliar com o pronome pessoal dessa frase. Poderia estar um nome, por exemplo, João plays football. João joga futebol. Então ficaria does João play football? Does João? Então tem a inversão do pronome pessoal, que é usado para substituir um nome, com o verbo auxiliar, certo? E como eu vou saber em quais formas o verbo irá receber uma modificação? Porque a regra dos verbos de conjugação é apenas na terceira pessoa do singular que o verbo vai sofrer alteração, e nos outros
primeira pessoa, segunda pessoa do singular plural e terceira pessoa do singular, do plural, perdão, não vai receber essa alteração, certo? Então, terceira pessoa do singular recebe alteração. O resto, o verbo continua da mesma forma. Então, he, she, it recebe alteração. Já os outros, que é I, you, we, they, não recebem nenhuma alteração. Vamos ver dois exemplos de conjugação verbal. Então, try e play. Você pode ver que na terceira pessoa, he, she e it, o verbo try e play vira tries e plays. Então, recebe uma alteração. Recebe ES, S ou ES de acordo com o verbo. E como eu vou saber quando colocar S, ES ou IES? Você vai acrescentar o S em verbos que terminam com E ou que terminam com Y, que antes do Y vem uma vogal, certo? Exemplo, verbo take, que é pegar, fica takes. He, she, it takes. O verbo play, he, she, it plays. E nos outros, I, you, we e they fica da mesma forma. I take, you take, they take, certo? Para acrescentar S, os verbos têm que terminar em O, SS, X, SH e CH. Exemplo, verbo teach, que é o verbo ensinar, que é o que eu estou fazendo agora. Fica teaches, com ES no final. O verbo go fica goes, goes, certo? Com ES no final, pois ele termina com a vogal O. Para acrescentar o IES já é diferente, eu tenho que retirar algo e colocar o IES. Então como eu vou fazer essa alteração? Então verbos que terminam com Y, mas que antes do Y vem uma consoante em vez de uma vogal, eu vou cortar o Y e vou acrescentar IES. Então verbos como try, que é tentar, e cry, que é chorar, fica tries e cries, certo? Então essa é a regrinha. E por hoje a nossa aula é essa. Muito obrigado e bons estudos!